Bom dia, queridos. Que a paz, não que o mundo dá, mas a paz de Jesus Cristo seja sobre o nosso coração. Nessa manhã, o tempo passa rápido, né? Nós chegamos na quinta-feira e tem um texto que um brasileiro escreveu que é O Tempo e as Jabuticabas. Ele escreve sobre aquele menino que, assistindo televisão, recebe um pote cheio de jabuticabas. E no começo, quando a gente tem um pote cheio de coisa, a gente vai comendo sem pensar muito, né? E aí ele diz, eu vivi assim, como se fosse um menino com o seu pote de jabuticabas. Eu passei a maior parte da vida vivendo sem perceber, até a hora que a gente sente que tem poucas jabuticabas. Aí a gente começa a comer um pouquinho de cada vez. Ele começa a falar assim da vida, né? A vida é como um menino comendo jabuticabas em frente à TV. Quando a gente é novo, a gente é mais jovem, a gente vai comendo jabuticabas, mas quando a vida vai chegando na sua reta final, cada jabuticaba vai sendo mais valorizada, né? E aí ele diz nesse texto, eu não tenho mais tempo para lidar com egos inflados, com quem vai ser o terceiro carimbador do cargo tal, porque agora eu quero essência, eu quero coisa verdadeira, porque já não tenho muito mais tempo. Na quinta-feira havia muito tempo, né? Ainda tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, e chegou o domingo, essa verdadeira reta final. E aí a gente vai ficando com aquele gostinho de, puxa, a vida passou tão rápido, puxa, a vida podia ter um pouquinho mais, e assim é a vida, assim é o tempo, mas foi um tempo muito precioso. Também deixo aqui as minhas últimas palavras de agradecimento ao pastor Luiz, que sempre que eu fui lá em Goiânia ou aqui, me deu total liberdade, total confiança. Olha, fale o que o Senhor colocar no seu coração, não tem tema. O tempo é esse, mas se passar está tudo bem também. Então isso é muita confiança, né? Porque eu sei quanto ele ama a igreja, quanto ele estima, né, pela vida da igreja e dos irmãos, e confiar algo assim é algo muito precioso. Então, obrigado por todo esse amor, todo carinho, recepção. O Elias, motorista de luxo, hein? Pensa num Uber gostoso de se ter, né? De você poder conversar e ter esse tempo tão precioso. Obrigado, meu irmão, pela paciência, pela conversa de todo momento. A toda igreja, puxa vida, eu me sinto assim tão bem recebido, com tanta generosidade, são tantas palavras de carinho, de amor, até de gratidão. Puxa, obrigado, meu irmão, foi bênção para mim esses dias. Eu fui muito edificado, fui muito restaurado, renovado na minha fé também por esses dias, por esse tempo com vocês. Então fica aqui a minha gratidão a vocês por abrir tanto o coração para a minha vida, para as ministrações, de forma tão generosa vocês têm ouvido. Tantas horas a mesma pessoa falando, eu mesmo me canso da minha própria voz, depois de falar tantas vezes, e vocês continuam aí firmes e fortes. Então, muito obrigado pela generosidade do ouvido e da atenção de vocês também. Amém? Quando a gente fala desse lance de tempo, né, eu queria falar só mais uma coisa. Tem uma frase que eu nunca mais esqueci, de um livro de Shakespeare, que a Ana do Elias é o autor preferido dela. E num livro chamado Rei Lear, tem lá um rei fazendo bobagem atrás de bobagem. Aí o bobo da corte chega para ele assim, até porque o bobo da corte pode falar coisas que os outros não podem. Ele diz assim, rei, sabe qual é o seu problema? O senhor ficou velho antes de ficar sábio. E eu sempre tenho orado, Senhor, não me deixe envelhecer sem me tornar sábio. E mesmo quando eu for idoso, que eu também entenda que a velhice não é tempo de matar tempo. Eu estou matando tempo. Não. Enquanto houver vida, que seja tempo de expandir, de desenvolver, de crescer. A palavra de Deus diz isso, né? Na velhice darão frutos. A promessa do Espírito Santo é de que os velhos sonharão. Ou seja, normalmente a gente pensa, não, você é idoso, você só pode olhar para trás, para suas memórias. E a Bíblia diz que uma das características da presença do Espírito Santo no idoso é a capacidade de ainda olhar para frente, né? Então, não sei quanto tempo nós vamos viver, quantas jabuticabas estão no nosso pote, mas que a gente aproveite bem esse tempo. Porque quem não sabe quanto tempo tem sempre pouco tempo.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 1. Eu queria falar sobre firmeza para terminar bem. Porque esses retiros são preciosos para despertar o nosso coração, para muitas vezes resgatar o nosso amor pela igreja, o nosso amor por Jesus, acima de tudo, o nosso compromisso com os nossos irmãos. Restaurar e curar muita coisa que precisa ali, mas a caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é muito mais parecida com uma maratona, uma longa obediência, uma longa fidelidade na mesma direção. Não é uma empolgação de um período, não é um emocionalismo de um momento, mas ela exige uma resiliência e uma firmeza de longo prazo, até chegarmos lá. Então, nós já falamos no primeiro dia, na sexta-noite, para quem ainda se lembra. Não lembro, Samuel, na verdade eu dormi. Não tem problema, mas eu te lembro de que nós falamos sobre voltarmos a amar Jesus melhor. Ele é digno disso. E o reino de Deus perde quando nós não amamos Jesus de verdade. Precisamos ser dele. E essa ser uma grande verdade do nosso coração. Sabemos que fora de Jesus não há nada para nós. A nossa vida tem que ser alicerçada em Cristo. Depois, no segundo dia, ontem de manhã, nós falamos sobre nossas cicatrizes, nossas feridas e como elas são patentes da nossa missão, patentes da nossa vocação, para que possamos transformar nossas feridas e cicatrizes em remédio. Ontem à noite, o objetivo foi olharmos para além de nós mesmos, de nós sabermos que não somos um fim para nós mesmos, mas somos uma porta que se abre para o lado de fora. Deus nos chamou para que um rio corra através das nossas vidas, para gerar frutos e abençoar as nações, e as nações podem ser dentro da sua casa, do seu trabalho, pessoas próximas que estão aí do seu lado. Então, as nações não são necessariamente missão fora do país, mas pessoas. Pessoas são a missão de Deus, onde elas estiverem. E hoje eu queria, então, finalizar falando dessa firmeza para que a nossa vida tenha durabilidade espiritual, para que nós não sejamos como fogos de artifício. Você viu fogos de artifício? É lindo. Você põe lá no vídeo no YouTube os fogos da Disney, é lindo, mas dura 10 minutos. Né? Então, a nossa fé não pode ser aquela fé que, meu Deus, agora eu vou salvar o mundo. Aí 10 minutos depois, quer matar todo mundo. Né? Num dia, Senhor, eu sou completamente teu. No outro dia, Senhor, você me devolve a mim mesmo, que eu quero seguir do meu jeito. Então, a vida cristã não pode funcionar assim, não só porque ela fica vazia, mas porque ela fica frustrante. A gente começa a perceber essa falta de firmeza e ela é bastante frustrante. Então, Daniel, capítulo 1, fazendo meu último coitadismo aqui, falso, tá, esse coitadismo, mas se você estiver cansado da palavra, lembre-se que nós vamos 10 horas pela estrada. Isso é um miguezinho, só para você dar uma força aí e prestar bastante atenção, porque não é sacrifício nenhum isso. Daniel capítulo 1 diz assim, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na casa de Sinear, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida
e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsazar. Até aqui. Esse é um dos períodos mais tristes da história do Antigo Testamento. Até hoje os judeus têm um dia de jejum por causa da destruição desse templo de Salomão. E coincidentemente na tradição judaica, o segundo templo, o templo da época de Jesus, também será destruído. E será destruído no mesmo dia e no mesmo mês em que foi destruído o primeiro templo. Então eles fazem até hoje um jejum. Tamanha a tristeza e a contrição que esse dia gera no coração do povo de Israel, no povo judeu. E aqui nós temos um livro que tinha tudo para ser um dos livros mais tristes da Bíblia, mais amargurados da Bíblia, mais tenebrosos da Bíblia. Porém, curiosamente, esse livro é um livro que fala de integridade, de firmeza, de esperança e de terminar bem. Onde nós menos esperávamos, porque esse período foi profetizado por Isaías séculos antes. Olha, Deus vai intervir, Deus virá com juízo. Miqueias falou desse dia. Abacuque, o livro de Abacuque, na sua grande essência, é a crise de Abacuque com o fato de Deus enviar os babilônios para julgar o seu próprio povo de Judá. E ali Abacuque está numa grande crise, até a hora que ele não entende, e aí ele diz, bom, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Esse é o contexto, porque esse período está chegando. Jeremias é um dos últimos a avisar, olha, está chegando, e isso acontece nos dias de Jeremias, no final dos dias de Jeremias, e essencialmente acontece aí nos dias de Daniel e do profeta Ezequiel. Então é o período mais tenebroso da história do Antigo Testamento. Talvez muito próximo a Juízes. Você já leu Juízes à noite? Parênteses. Você já leu o final de Juízes à noite? É melhor assistir O Exorcista. Ou, sei lá, os Jogos Mortais. Aqueles filmes terríveis. Depois você fica pensando, as cenas do final de Juízes são tenebrosas. Mas esse período aqui, como nação, é extremamente tenebroso. E Nabucodonosor vai destruir, vai conquistar Jerusalém e o reino de Judá, a capital era Jerusalém, em 3 fases. No ano 605 a.C., é a primeira investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. E é neste ano que ele leva, por exemplo, Daniel e os seus amigos para a Babilônia. Babilônia seria o que hoje nós conhecemos como uma parte do Iraque. Quando nós olhamos uma segunda fase, Nabucodonosor volta no ano 527 a.C. Ali ele faz uma outra conquista e leva, por exemplo, o profeta Ezequiel para o exílio, que é onde vai nascer o livro do profeta Ezequiel. E numa terceira vez, no ano 586 a.C., é a terceira investida de Nabucodonosor para, de fato, destruir a cidade, destruir o templo. O rei é aprisionado, para você ter uma ideia, os olhos, né, dos filhos do rei, o rei tem seus olhos vazados e seus filhos mortos. Né, e a última cena que um pai iria assistir era a morte dos filhos, depois de ter os olhos vazados. Olha que desgraça desse tempo. Mas é nesse tempo, então, que surge Daniel, esse garoto, que nessa época ele tinha entre 14 e 16 anos. Um menino, tem alguém aqui de 14 ou 16 ou todos foram para lá? Acho que todos foram para lá, né? Porque hoje praticamente está na fase de adolescentes, se tornando um jovem numa época de formação. E a Bíblia nos diz esse texto que é justamente nessa fase, ainda de formação, que Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Mas diferente da maioria dos judeus,
Daniel vai 5 estrelas. Daniel vai para servir no palácio. Daniel, diferente da maioria dos judeus que viveriam ali uma vida de grande amargura e escravidão, ele vai viver no filé mignon da Babilônia, do maior império da época. E o texto começa a nos dizer de uma grande pressão que vai começar a acontecer. Primeiro, a pressão de tudo aquilo que Daniel perdeu. Meu irmão, Daniel nunca mais voltará para casa. O Iraque fica a 1.000 quilômetros de Israel, de Jerusalém. Então ele foi levado a 1.000 quilômetros do seu lar, para nunca mais ver os seus pais, para nunca mais ver a sua pátria, para nunca mais ter a sua liberdade. Então a primeira pressão que Daniel sente num momento como esse é: eu fui arrancado de tudo aquilo que me dava alguma estabilidade, de tudo aquilo que me trazia segurança, de tudo aquilo que me trazia um alicerce e uma base. Isso já é um trauma, isso já é uma dificuldade. Mas o texto que nós lemos diz mais. Diz que Nabucodonosor estabeleceu ali um processo de despersonalização para transformar um judeu num babilônio. Uma pressão externa para transformar um filho de Judá em um filho da Babilônia. Para que esse garoto de 14 a 16 anos fosse assimilado nos valores, na cultura, na essência babilônica. Então, além da pressão de perder tudo aquilo que lhe dava alguma estabilidade, perder tudo aquilo que lhe dava raízes e alicerce, existe o maior governante do mundo, Nabucodonosor, criando um projeto de desmontar a personalidade e os valores de Daniel e construir uma nova personalidade, novos valores e uma nova essência. Então o texto nos diz, né, o nome de Daniel é mudado para Beltesazar. Beltesazar, primeiro Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E aí Nabucodonosor, por meio do seu servo, muda o nome dele para Beltesazar, que é aquele que é sustentado por Bel, mantido por Bel, que é um deus babilônico. E você sabe que mudar o nome na Bíblia é uma forma de estabelecer autoridade sobre alguém. Então mudar o nome de Daniel era dizer que agora você é nosso. Agora você nos pertence e terá a nossa identidade. Ele perde o nome. Daniel agora não vai mais conversar no seu trabalho e no seu ambiente na língua hebraica. Ele vai ter que falar a língua dos babilônios também. O texto diz que agora é essa a linguagem, esse é o idioma que ele falaria. Daniel seria matriculado numa escola onde ele não aprenderia sobre Abraão mais. Ele não ouviria mais sobre o exemplo de Davi ou dos outros heróis como Elias e Eliseu. E tantas pessoas que inspiravam os valores de Daniel, agora não, nas escolas da Babilônia ele aprenderia sobre o épico de Gilgamesh, por exemplo. E outras histórias, os heróis babilônios. Uma pressão externa. A religião seria a religião dos babilônios, os seus muitos deuses, os seus muitos templos. Enquanto Daniel caminhasse pela Babilônia, ele viria ali os sacerdotes da Babilônia, as construções, a religiosidade babilônica. Meu irmão, quanta pressão para um garoto de 14 a 16 anos, não só será arrancado de tantas coisas, mas receber um projeto do homem mais poderoso na terra, para que ele se tornasse outra coisa. E existe uma outra pressão aqui. Por que não? Por que não? Já que ele foi levado para o palácio, já que ele tinha o privilégio de comer na mesa do rei, de usufruir o que tinha de melhor na Babilônia, aquela linda cidade, no Museu de Berlim tem o portal da Babilônia, até hoje. Se você for ao Museu de Berlim, você vai encontrar ali um portal por onde Daniel passou, não por onde ele entrou, porque na época não estava construído, mas foi construído enquanto Daniel estava lá. Um portal que Daniel conhecia. Meus irmãos, é gigantesco, com aquelas pedras azuis lindas.
enormes. Era tão grande que algumas partes da muralha tinham 30 metros de altura. Elas eram tão largas e tinham 1.200 torres ao redor. Um negócio gigantesco. Perto de Jerusalém, era você comparar o Paraguai com os Estados Unidos. Imagine um garoto chegando e se ludibriando com aquela visão, com aquela imagem, e se lembrando, puxa, a nossa cidade foi destruída, a nossa cidade foi vencida, o templo foi destruído. E aqui está uma nova oportunidade para mim, um novo caminho, um novo futuro de muito mais glamour, de muito mais brilho e grandeza humana. Por que não me deixar levar? Por que não me deixar assimilar por toda essa pressão que eu estou sofrendo, do que me foi tirado, do que está sendo feito comigo, de tudo isso que os meus olhos brilham ao ver? Que difícil. Que complicado. E quando a gente imagina que é um garoto de 14, 20 anos, 14 a 16 anos, diante do homem mais poderoso na terra, e o texto dizendo, Nabucodonosor veio, Nabucodonosor sitiou, Nabucodonosor mudou o nome, Nabucodonosor estabeleceu um novo currículo, Nabucodonosor... Meu irmão, parece que Daniel não passa de um joguete na mão do homem mais poderoso da terra. Parece que Daniel está fadado a se deixar levar por essa correnteza praticamente impossível de resistir, irresistível. Mas uma das coisas que eu acho mais lindas no livro de Daniel é que sim, ele começa dizendo, Nabucodonosor veio, Nabucodonosor sitiou, Nabucodonosor mudou, Nabucodonosor colocou, Nabucodonosor transformou, e todos os verbos aqui para Nabucodonosor parecem que ele é o Senhor de toda a terra. Mas quando chega no versículo 8, nós lemos o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não tornar impuro ou não contaminar o seu coração. Meus irmãos, eu acho isso tão precioso, considerando toda a pressão do que ele foi arrancado, considerando todo o poder de Nabucodonosor e toda a pressão que ele investiu para despersonalizar, para desconstruir Daniel, considerando toda a grandeza da cidade da Babilônia. Parece que Nabucodonosor tem todo o governo sobre Daniel, mas chega num texto, chega num momento em que nós descobrimos que há um lugar em que Nabucodonosor não tem nenhuma autoridade. Há um lugar em que Nabucodonosor, sendo o homem mais poderoso da terra, não tem a última palavra. Há um lugar em que em Daniel permanece Daniel. Há um lugar em que ele pode decidir: aqui não entrará, aqui não serão, aqui eu continuo o mesmo. Há um lugar em que todas as pressões externas não podem invadir. É o coração daquele garoto de 14 a 16 anos dizendo: eu sei de quem é o meu coração, eu não vou me contaminar. Isso é tão precioso porque nós vivemos num tempo onde se busca desculpa para tudo, para tirar a nossa responsabilidade. Não, você pecou porque psicologicamente você tem aquele traço e o seu temperamento é tal, e você... Alguma desculpa da psicologia para a nossa irresponsabilidade. Aí, se não é da psicologia, é da sociologia. Não, porque a pressão social, nós somos apenas frutos do nosso meio, e se você está num meio, esse meio vai produzir quem você é, como ensinou Jean-Jacques Rousseau, por exemplo. Então, ou é a sociologia, não é a biologia. É que porque falta um produto químico no meu cérebro que me faz trair a minha esposa, entendeu? Então, sempre tem ou uma explicação biológica, sociológica, psicológica, para que nós não demos esse passo de Daniel. Aqui não. No meu coração não. Aqui isso não vai acontecer. Eu queria mostrar alguns slides, Isaac, por gentileza, de 2 livros que falam de campo de concentração. Eu gosto muito desses exemplos porque é uma das áreas que eu mais estudei. Mas esse é Viktor Frankl. Ele é um médico, psiquiatra, judeu, preso nos campos de concentração, inclusive Auschwitz.
E ele resistiu ali. E ele escreve muito sobre o sentido da vida e aquilo que ele observou no campo de concentração, onde havia aquela pressão maligna, né, do nazismo. Vamos ler o que ele disse no seu livro. A pessoa, o prisioneiro, certo dia, ficava simplesmente deitada no barracão. E ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório, ou mesmo a se apresentar na hora da chamada. Nada mais surtia efeito. Nada lhe metia medo. Nem súplicas, nem ameaças, nem golpes. Tudo em vão. A pessoa se entregava completamente àquela pressão daquele ambiente. O sujeito simplesmente ficava deitado. Não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para o ambulatório, ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega os pontos. Fica deitada até nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessa. Pode passar? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes ou condicionantes, ou seja, essas pressões, sejam de ordem biológica, psicológica ou social, sem poder fugir? Essa é a pergunta da nossa manhã. Essa foi a pergunta de Daniel. Será que Daniel não tinha uma outra opção? Pode seguir. Aí ele começa a falar de algumas pessoas do campo. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? Pode seguir. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Pode seguir. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração antes de nós. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás. Mas é também aquele que entrou nas câmaras de gás, reto e firme, com uma oração nos lábios. Daniel, aqui não vai passar. Aqui não vai entrar. Tem um outro livro, pode seguir, vamos ler, que trata também dessa mesma temática, de Primo Levi. É isto um homem? Ali a foto, inclusive, é do portal de Auschwitz. Ele começa a falar de como as pessoas se tornavam animalescas no campo. Aí ele fala de um cara chamado Henry. Ele era duro, ele era distante, ele era fechado em sua carapaça, inimigos de todos, desumanamente astucioso, incompreensível como a serpente do Gênesis. De todas as conversas com Henry, sempre saí com um leve sabor de derrota. Parênteses, tem gente que a gente conversa que a gente se sente que foi roubado de alguma coisa, né? Com a vaga suspeita de ter sido eu também, de alguma forma, não mais um homem na sua frente, mas um instrumento em suas mãos. Pode passar. Lourenço, aí em outro lugar do livro, ele fala de uma outra pessoa. Lourenço me trouxe um pedaço de pão e os restos das suas refeições. Cada dia, durante 6 meses, deu-me de presente uma camiseta cheia de remendos. Por tudo isso, não pediu nem aceitou compensação alguma, porque ele era simplesmente bom e não pensava que se deve fazer algo, fazer o bem, a fim de receber algo em troca. Pode seguir? Pode passar, acho que eu repeti o slide. Os personagens dessa página do campo de concentração não são homens, ele está dizendo no livro, não são mais homens. A sua humanidade ficou sufocada, mas ele diz: Lourenço não. Lourenço era um homem. Sua humanidade era pura, incontaminada. Ele estava fora deste mundo de negação. Graças a Lourenço, não esqueci que eu também era homem. O que eu acho bonito dessas histórias, e aqui em Daniel, queridos, é porque nós vamos agora
para fora desse encontro, para fora desse retiro. E a gente volta para o mundinho brasileiro, que é o mundo da murmuração. Meu irmão, você não consegue andar de Uber mais, você não consegue fazer uma conversa em que não seja envolvido em reclamação, em murmuração. E quanto nós temos assimilado disso na igreja e na nossa casa? Nossa casa é um poço de reclamação, de murmuração. A igreja, qualquer conversa que vai se ter é para reclamar de alguma coisa, é para murmurar de alguma coisa. Pelo menos lá na família em Jesus, né? Isso é o quê? Fomos assimilados por essa pressão do mundo, que é reclamão e murmurador por natureza. Nós embarcamos em utopias políticas tão facilmente. Qualquer pessoa que apareça falando em nome de Deus, a igreja brasileira, ela embarca numa força, numa idolatria, numa utopia, como se isso não tivesse acontecido outras vezes na história e não tivesse dado errado. Eu não estou dizendo que você não tem que ser um bom cidadão, tenha que votar com consciência, mas a sensação das últimas eleições é que a gente coloca em políticos uma esperança que nós não deveríamos colocar, mas a igreja é assimilada. E eu chegava na igreja em alguns cultos e lá, um defendendo Bolsonaro, outro defendendo Haddad, lá em 2018, e brigando, aí não se falando mais, e aí passou, depois é outra eleição, e depois a outra, e a última lá em São Paulo foi do Pablo Marçal, e aquela briga com todo mundo, e aquele negócio, aí, meu irmão, é tão cansativo isso, essas ilusões, que o mundo que não tem a Cristo vai embarcar sempre, mas que nós deveríamos ser muito mais sábios, a não sermos assimilados por esse jogo. E os exemplos poderiam se multiplicar, o espírito de vantagem do brasileiro. Meu irmão, é tão difícil lidar com esse negócio brasileiro, a lei de Gerson, né, que falava, você tem que ter vantagem em tudo, o importante é ter vantagem. E parece que as pessoas estão sempre querendo alguma forma de ganhar, de levar, de conquistar, de jogar. E essas coisas vão nos assimilando. E a mensagem de Daniel é que existe uma firmeza cristã, existe uma característica de coragem e firmeza que nos coloca a resistir essas concessões, a ceder todas essas coisas e podemos estar firmes diante de Deus. Guarde uma coisa, algumas pessoas dizem que fé é crer sem evidências. Eu não acho que essa é uma boa definição de fé. Porque a fé cristã, ela traz muito das suas evidências. Me parece que fé é obedecer apesar das consequências. Fé é obedecer, você não sabe o que vai acontecer. Daniel não sabia o que ia acontecer quando ele decidiu no seu coração. O Nabucodonosor é o homem mais poderoso da terra. Fala, mas o que esse moleque? Manda para a forca ou para onde for. E não me enche a paciência. Mas ele sabia que ele tinha que tomar uma decisão. Fé é obedecer apesar das consequências. Tem um livro que eu gosto muito, eu nunca me superei muito bem desse livro, que é o próximo slide, O Silêncio. Esse livro é do contexto da missão cristã no Japão, num primeiro momento. E como os missionários iam para lá, e eles tinham algumas práticas complicadas para a perseguição. Então eles colocavam uma peça no chão com alguma figura relacionada a Jesus, e você tinha que simbolicamente negar Jesus pisando, essa fumier era o nome dessa placa. A fumier, você pisava, e muitas pessoas pisavam, outras não, mas a tortura dos japoneses para forçar uma pessoa a pisar, principalmente os missionários, porque quando um missionário pisava, todos os seus seguidores pisavam também. Então, a força deles era torturar os missionários para que eles influenciassem outros. Só que começou a não funcionar muito, porque muitos missionários ficavam firmes. E aí eles começavam a torturar as pessoas da igreja, dizendo para o missionário, se você não pisar, elas vão continuar sendo torturadas. E qual era a tortura? No início do livro, há uma explicação, pode passar. A pessoa era toda amarrada, até a altura do peito. Uma das mãos ficava livre, pode voltar.
Isso. A pessoa era toda amarrada até a altura do peito. Uma das mãos ficava livre para que uma pudesse dar o sinal de desistência. Depois, num patíbulo, como está ali ilustrado, era pendurada de cabeça para baixo, dentro de um poço, que em geral continha excrementos e outras imundícias. Pode passar. Para dar alguma vazão ao sangue, porque senão a pessoa morre logo, de cabeça para baixo, a testa era feita um pequeno cortezinho com faca. Alguns dos mártires mais fortes sobreviveram mais de uma semana naquela posição. A maioria, porém, não viveu mais do que 1 ou 2 dias. Ainda assim, houve uma jovem que aguentou 14 dias antes de morrer. 14 dias. Eu me lembro até hoje de um garoto na igreja que estava lutando contra a pornografia. E ele, não, Samuel, eu não consigo nem um dia sem esse negócio. 2 dias eu não consigo. É minha luta, é meu vício, eu não sei o que fazer. E eu lembro que a gente falou, não, então vamos começar um processo. Você vai prestar contas diariamente, eu vou te ligar todos os dias, até quebrar esse ciclo do vício e isso deixar de ser uma prisão. E aí eu lembro que, no começo do propósito, eu falei para ele, meu amigo, teve uma irmãzinha nossa, que ficou 14 dias de cabeça para baixo, ali, podendo fazer um sinal com a mão e acabou tudo. E ela não fez, porque ela não queria pisar aquilo que para ela representava o que ela era, né? Vamos conseguir esses 14 dias, dia após dia, vamos lá, você consegue. Pense em Cristo e pense nessa irmãzinha, porque eu penso muito, sabe, amados, aqui eu estou abrindo parênteses da pregação, mas quando a gente pega em Hebreus capítulo 12, que diz assim, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O desenho desse texto tem a ver com Hebreus 11, dos heróis da fé, né? E a Bíblia fala, homens dos quais o mundo não era digno, alguns foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. E aí entra Romanos 12, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, qual que é a figura ali? É um estádio. É um estádio onde tem as arquibancadas. E enquanto vivemos, estamos na corrida. É o nosso tempo de correr. E quem está na arquibancada? Aqueles que já correram. E partiram. E ao partir, tomaram seu lugar na arquibancada. E o que a Bíblia está dizendo é, agora que você está correndo, dê uma olhadinha na arquibancada. Você vai encontrar ali inspirações de gente que não abriu mão, de gente que foi até o fim. E, irmãos, a gente olha para a arquibancada e vê essa menina. Como é que a gente vai desistir por bobagem? Como é que a gente vai ficar com picuinha? Como é que a gente vai achar que 10 horas de carro, numa estrada linda, podendo parar no graal quando quiser, é algum sacrifício? Corramos. E essa manhã é o que eu quero deixar para vocês. Mas ainda não estou terminando, não se anime. Mas meu irmão, tem gente que já levou tão a sério isso. Tem gente que já sofreu tantas consequências por causa disso. A gente tem um Daniel no seu coração, para dizer para você, meu irmão, ao longo desse ano ainda, que tem muitos meses, a sua vida com Deus tem que ser mais do que um final de semana. Tem que manter, tem que permanecer, tem que continuar, tem que seguir. Não dá para ficar a toda hora e vai, não vai, como um verdadeiro espírito de Pilatos. Eu quero salvar Jesus, mas eu quero libertar Jesus, mas eu... Um vai e vem, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, minha irmã, talvez seja para você isso, eu não conheço vocês, então não estou mandando recado para ninguém, mas eu estou dizendo, meu irmão, faz tantos anos que você hesita entre ir e não ir, entre estar e não estar, entre se comprometer e não se comprometer. Vamos nessa. Quem sabe seja esse encontro um marco na sua vida, para de vez você sair de cima do muro. Sai de cima do muro e olhe para exemplos como Daniel, para essa nossa irmã, que já estão na arquibancada, já você vai chegar também na arquibancada, mas vai chegar se permanecer, correndo, perseverante, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aí o que acontece aqui no livro,
O missionário, ao ver cristãos ali, ele vai acabar cedendo, mas a narrativa da concessão é o que me chama muito a atenção. Pode passar. O missionário pega, né, essa fumier, para nós é uma imagem assim, mais católica, mas enfim, é a missão que chegou lá naquela época. Ele pegou na sua mão a fumier e o livro diz assim: ele apanha a fumier com as duas mãos, trazendo para perto dos olhos. Gostaria de pressionar contra o próprio rosto aqueles em que já pisaram tantos pés. Aquilo que a gente falou no primeiro dia. Eu queria tanto aliviar um pouquinho o que Jesus sofre pelo mal e pelo pecado do mundo, que a minha vida seja aquela fragrância de Maria, né? De Maria de Betânia. É o que está dizendo aqui. Ele queria, por um lado, beijar tanto aquele rosto em que tantos já pisaram. O missionário levanta o pé, sente nele uma dor surda, pesada, e ele diz: isso não é mera formalidade. Porque as pessoas falaram: não, pisa aí, meu, não é nada, é só uma formalidade. Pode passar. Vai agora pisar naquilo que considera a coisa mais bela desta vida. Naquilo que acredita ser a coisa mais pura. Naquilo que está repleto dos ideais e sonhos da humanidade. Ah, como lhe dói o pé. Pode seguir. Então ouviu: pisa. Pode pisar. Foi para ser pisado pelos homens que nasci neste mundo. Pode seguir. O missionário pôs o pé na fumier. A manhã chegou. E ao longe, o galo cantou. Se a gente pudesse imaginar, né, a nossa vida com Deus e as nossas quedas como momentos assim, onde a gente está pisando em Cristo. É uma simbologia apenas, mas é tão interessante olhar um Daniel, que ainda nem conhecia Jesus propriamente, embora tenha tido uma visão do Filho do Homem, exaltado nas nuvens com poder e glória, mas era uma sombra ainda do que viria. Mas diante de toda aquela pressão, pisa! Não vou pisar. É a gente quando, puxa, eu quero tanto que seja do meu jeito, com a minha vontade. Não, mas eu vou recuar. Vou deixar passar essa oportunidade, esse negócio desonesto. Essa mina dando em cima de mim, esse cara me chavecando. Tem chavecando em Goiânia? Chavecando, não sei, porque tem palavras, né, que às vezes não são iguais. E vou deixar passar essa oportunidade. Eu vou poder falar mal daquela pessoa. Não, eu vou deixar passar essa oportunidade. Não vou pisar. E talvez ao longo dos anos, quantas vezes a gente não... Ele vai ser do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, vai ser o meu gosto, o meu desejo. E aí talvez tudo que você vai ouvir é: então pisa. Pode pisar. Não vai ser a primeira vez que ele vai ser pisado. E nem a última. Foi para isso que ele veio. Para ser pisado pelos homens. Mas quem sabe, ele encontra em nós uma firmeza de Daniel. Ou dessa nossa irmãzinha de... Não vou pisar. Esse rosto é tudo para mim. Esse nome é tudo para mim. O sacrifício dele é tudo para mim. A esperança que ele me dá é tudo para mim. O amor dele é tudo para mim. Não vou pisar. A minha oração é que essa firmeza esteja em você. Eu escrevi um texto. Você se lembra nas Olimpíadas? Que fizeram lá como se fosse uma Santa Ceia alternativa, né? Meu Deus, os cristãos ficaram... Como pode eles fazerem isso com Jesus e com a ceia? Meu irmão, o que você esperava de pessoas que não são cristãs? E nesse dia eu tenho um diário, que eu escrevo quase todo dia. Sabe, a minha coisa de menina isso, né? Não me irrite, tá bom? Porque ali eu gravo as impressões do meu coração, insights de Deus, então eu tenho mesmo. E quando acabar um, vou comprar outro, tá bom? Mas eu escrevi algo que está no próximo slide. É o último slide, tá bom, gente? Maior é a graça derramada sobre as incoerências do crente.
do que aquela ofertada aos de fé ausente. Ou seja, a graça de Deus é maior quando nós pisamos. O que não é filho, são mais doloridas as feridas causadas pelos filhos. O filho pródigo poderia atingir o coração do pai com tamanha tristeza, que nem todas as religiões romanas teriam a mesma destreza, a mesma capacidade. São mais doloridas as feridas causadas pelos filhos. Graça maravilhosa. A graça de Deus é muito maior sobre nós, quando damos uma pisada, do que essa nossa preocupação de defender a honra de Jesus na internet, no Facebook, em todas as coisas. Você até pode fazer isso, mas dói muito mais quando eu e você pisamos. Quando eu e você abrimos mão, não quero mais, não vou mais, tá difícil, tá cansado. Sabe por que tá difícil? Porque tem pouco amor. E aqui a gente volta um pouquinho para o começo. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E o texto diz, pareceram-lhe poucos anos, porque muito amava. Sabe por que está difícil para você? Que tudo é chato, tudo é difícil. E a pregação demora demais, e o retiro é longe demais, e domingo é cansativo demais. É porque tem pouco amor. É porque tem pouco amor. E a gente volta do início do que falamos. A gente precisa amar melhor. Está pesado porque tem pouco amor. Eu queria encerrar, reta final do nosso retiro, do nosso encontro, dessa última palavra, dizendo algo fundamental se você quiser ter firmeza espiritual na sua vida, que é o que Daniel vai fazer aqui. O que Daniel fez aqui? Ele disse, olha, eu quero que a minha comida seja diferente. E durante anos ele comeu ali uma comida diferente. Olha a importância disso. O que Daniel está fazendo aqui, gente? Preste atenção nisso, que vai ser fundamental para o restante do seu ano. Daniel estabeleceu aqui um memorial de pertencimento diário. Ou um memorial diário de pertencimento. Em outras palavras, sempre que Daniel ia para a refeição, ô Beltesazar, você viu? Vinha aquela pressão toda. Enquanto ele comia. Às vezes do dia em que ele comia. Era o memorial dele para se lembrar. Eu sou Daniel. Eu sei o Deus a quem eu pertenço. Eu sei a terra a quem eu pertenço. Eu sei quem são os meus heróis. Eu sei qual é a minha essência. Queridos, guarde isso que eu vou dizer. Samuel, eu dormi as 4 vezes que você falou. Acorde agora, só agora. Você precisa colocar diariamente, diariamente, sem concessões, algum momento, pelo menos um, que seja um memorial de pertencimento, de que você pertence a Cristo. Se você não faz uma oração diária ou um devocional diário, a sua vida cristã não vai durar. Não vai durar, meu. Principalmente naqueles dias que você está mais cansado e desanimado, é onde você não pode deixar passar. Vocês têm pastores que podem ensinar vocês a ter um período devocional. Não abra mão, mas eu tenho tantas reuniões, eu tenho tantas... Queridos, o John Piper falou uma vez, olha, as redes sociais, elas vêm para tirar de nós todas as desculpas. Não tenho 10, 15 minutos? Mentira. Se a gente entrar no celular, lá tem um aplicativo que diz quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo no Facebook, quanto tempo no Instagram, e quando termina a semana, foram horas. Tenha diariamente. Eu nunca fiz isso, agora minha família vai ver eu fazendo, vai ficar chato, porque vai saber que foi o retiro. Crescer, né, gente? A melhor coisa que a sua família pode ver você, homem, é ajoelhado fazendo um devocional. A melhor coisa que a sua família e seus filhos podem ver, mulher, e o seu marido, é você ajoelhado fazendo o seu devocional. Ali com Deus, tendo um tempo forte com Deus, mesmo que sejam 10 ou 15 minutos, é Daniel ali diariamente, no meio de toda a pressão, de todas as vozes. Eu sou dele, eu sou Daniel. Uma das coisas preciosas do livro de Daniel é que mudaram o nome dele na Babilônia, Beltesazar. Mas sempre que o céu fala com Daniel, por meio dos anjos, mensageiros, é Daniel. Irmão, não importa a pressão. Quem você é, como cidadão celestial, permanece além de todas as pressões.
E deixa eu provar para você aqui, para encerrar, que deu certo. Eu queria levar você para o último versículo do capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que significa esse versículozinho despretensioso? Que a Babilônia acabou. A grande Babilônia, a poderosa Babilônia, passou. E aqui já não é mais um Daniel de 14 ou 16 anos. Já é um Daniel para lá de 80. O mesmo Daniel. A mesma fé. A mesma firmeza. O mesmo coração. Aí vem no capítulo 6, né, que a gente conhece. Já no reino persa. O Daniel velhinho, meu irmão, o Daniel da Cova dos Leões é um vovozinho de mais de 80. Já está na época da Pérsia, a Babilônia passou. Agora a Pérsia é o grande império. Faça um decreto aí para que todos... Meu irmão, vai colar uma parada dessa em Daniel a essa altura? O cara que com 14, 16 anos estava ali firme e perdurou para lá dos 80. Aí vem um monte de Zé Mané. Não, agora você não pode mais orar ao seu Deus. Se Daniel falasse português, ele ia falar um não me irrite, com certeza. A Babilônia passou. Nabucodonosor e todo o seu poder e todo o seu império passaram. Mas Daniel estava lá, orando 3 vezes ao dia. Memorial diário de pertencimento. Se você só for na igreja domingo, se você só orar uma vez por semana, de vez em quando, ou só para comer, a sua vida espiritual vai acabar. Eu não gostaria de ser tão radical assim, mas tenho que ser, porque é verdade. Se diariamente você não tiver esse cultivo, esse hábito de ter um memorial para se lembrar de quem você é, a sua vida vai naufragar. E vai no último versículo agora do livro de Daniel, capítulo 12. E aí eu termino, eu prometo. Esse papo de termina não está colando mais, né? Daniel capítulo 12, versículo 13. Se tiver a versão NVI, se não, pode ser qualquer versão. Eu vou ler na NVI. Olha o que diz aqui. Um mensageiro dizendo para Daniel: Daniel, quanto a você, siga o teu caminho até o fim. Você descansará ou você morrerá. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, a Babilônia passou. A Pérsia, quando Daniel morreu, também passou. Vieram os gregos passaram. Vieram os romanos, também passaram. Vieram os bizantinos, também passaram. Veio o Império Turco-Otomano, também passou. Vieram os ingleses, o império onde o sol nunca se punha, também passaram. Hoje, China, Estados Unidos, Rússia, grandes impérios, também passarão. Mas o que o texto está dizendo, Daniel, quando toda a história passar, você ainda estará de pé. O poder de alguém que no coração decide não se contaminar. E com um memorial diário de pertencimento, termina bem. Só que o terminar, para quem termina bem, não é um fim, é um começo. O pastor Dietrich Bonhoeffer, as últimas palavras dele, quando ele foi ser levado para ser enforcado, tinha algumas pessoas com ele ali, ele seria levado para um outro campo onde ele seria enforcado. Ele terminou ali um culto que ele fez na prisão, chegaram os soldados e ele disse assim: é o fim, mas para mim, o começo. Um missionário chamado Dwight Moody, ele disse assim: olha, um dia vocês ouvirão uma notícia, morreu Dwight Moody. Aí ele escreveu: não acredite em nenhuma dessas palavras. Eu nunca estarei mais vivo do que neste momento em que vocês receberem essa notícia. E a minha oração é que nós cheguemos lá. A minha oração para encerrar é que ninguém aqui fique pelo caminho. Que como igreja vocês cheguem juntos. Já pensou a gente chegar lá e falar: cadê o irmão tal? Cadê a irmã tal? Puxa,
Invista na vida espiritual da sua família. Sabe por quê? Você que é casado, eu sei que quem está casado e está em crise detesta que a gente fale em casamento. Mas é por isso mesmo que a gente vai falar mais ainda. Você chegar no céu e falar, puxa, eu cheguei. Cadê minha esposa? Pô, cara, não veio, né? Aquele marido mala que você era, você inspirou ela para o inferno. Ou pelo menos você não cumpriu o seu sacerdócio de levar sua família para o céu, fazendo o seu melhor. É claro que existe uma dimensão que a pessoa tem que dar os seus próprios passos, mas você chegar lá e não veio. Para pastor isso é dolorido. Às vezes eu olho a igreja assim lá e a gente conhece as histórias e vê gente patinando, e vê gente se perdendo em detalhes. E aí você fala, Senhor, não deixa ninguém ficar de fora. Essa é a minha oração final por essa igreja, Luz das Nações. Que nós nos vejamos lá. Essa vai ser a alegria sua de ver os seus irmãos juntos, dos pastores muito mais. Um pouco minha agora, que aos poucos vou conhecendo cada vez mais a igreja, mas a alegria de Cristo. Não fica de fora não, irmão. Não deixa nada te tirar. Assenta no seu coração essa firmeza. Cuide diariamente da sua vida espiritual com um tempo forte com Deus, com um memorial de pertencimento. E quando toda a história passar, tudo aquilo que as pessoas mais valorizam de dinheiro, de fama, de poder, de aparência, tudo isso vai ficar, meu irmão. Tudo isso vai ficar. Mas o seu eu verdadeiro vai estar de pé diante do Senhor. Eu queria cantar uma música, eu sei que foi pago um alto preço, é uma música antiga. Mas que a gente cantasse como igreja, e você pudesse aí reforçar a sua aliança aí com seus irmãos próximo a você, com bastante ousadia de que nós vamos chegar juntos. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Tem um autor, Basílio, antigo, que ele dizia o seguinte: nós temos que acordar todos os dias como se fôssemos morrer hoje, e a noite não fosse chegar. E temos que dormir todos os dias como se fosse um ensaio para a morte. Porque essa consciência diária da morte, de que vamos partir, vai manter sabedoria nos nossos corações. Não dá para ficar pensando isso todo dia, né, meu irmão? Mas de vez em quando é bom a gente lembrar que um dia você vai apagar como numa noite de sono. Ou num dia que você acordar achando que vai dormir de novo. Não vai mais. Mas você vai estar pronto quando esse dia chegar. Seja Jesus vindo para todos, ou Jesus vindo para você quando você morrer. Chega lá, meu irmão. Chega lá. Vamos ficar de pé. Vamos juntos. Vamos cantar esse cântico que seja uma declaração de que você vai chegar lá, mas não vai chegar lá sozinho. Vai chegar lá com os seus irmãos, que seja uma intercessão por sua família. Vamos juntos terminar esse tempo, né? Antes de passar aqui a palavra para o pastor Luiz concluir mais dessas ministrações, desse período, do que falamos, que a concretização de tudo isso que pensamos, que falamos, que oramos, seja: você vai chegar, nós vamos chegar, estaremos lá, de mãos dadas, caminhando. Aquele irmão chato, que às vezes é difícil, ele também vai chegar. E você não imagina como esse irmão vai ser lindo na glória. A pessoa mais mala da igreja, não vai ter votação, viu gente? Fica tranquilo, mas você não imagina essa pessoa em novos céus e nova terra, como ela será preciosa e linda e gloriosa. Então vamos cantar isso, em nome de Jesus. Vou cantar junto aqui, que eu estou empolgado, hein?